Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no nosso The Borba Cast com a força da Ortobon em 2 endereços em Canoas, na BR-116 e também no Canoas Shopping e a EP Mídias. E hoje vamos receber aqui o Edu K, que vai falar sobre os 40 anos do The Fala. Agora vários shows vão acontecer aí comemorando essa data e também o começo de tudo lá nos anos 80, a carreira solo, enfim, Edu K com vocês aqui no The Borba Cast. Ativa aí o sininho, te inscreve no canal e curte aí o Edu K, certo? Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui, o The Borba Cast. Hoje recebendo a visita de Eduardo Dornelles, o Edu K. E aí, meu querido? Tudo bem? Borba. Como é que a gente falou? Borba. Como é que era os nomes, cara? Barba Papa. Borba Papa Cast. Ninguém vai saber o que é um Barba Papa. O Edu K. Primeira vez acho que eu vou te entrevistar, Edu. Assim, só nós dois, né? É. Porque sempre era aquela coisa da banda, todo mundo junto. E... Aliás, a primeira entrevista que eu fiz numa rádio foi contigo, né? Foi ali na Ipanema, ali do lado da Redenção. Com o Ico Costa Clark, Ico Gomes não existe. E era o Ico Costa Clark, acho que um cara, não vai lembrar, mas essa história eu te lembro, que eu fui com uma viola e uma gaita, tipo Bob Dylan, assim, fiquei azucrinando o tempo inteiro. Até os guris do colégio diziam assim, bah, meu, tu não sabe tocar, eu sei tocar, mas tu só fica solando, parece a Pat Smith. Parece o disco da Pat Smith com esqueci o nome do cara. Ali na José Bonifácio ainda era Bandeirantes, depois é que isso, virou não era Ipanema ainda. Lá no mas já era, o espírito já era da Ipanema. Ah, sim, com certeza. Então, foi lá tocar, né, com o cara, era uma ripongagem. Quem tocava com a gente também, o filho do Giba Giba tocava percussão nessa banda. E eu só ficava solando, que nem o Lenny Kay, a música inteira, não sabia tocar acorde nenhum. Muito engraçado. Bom, vamos falar sobre o The Fala, sobre várias coisas, carreira solo. Vocês estão vendo aqui todo esse material, é um material histórico aí do The Fala, né? Que o Reinaldo Portanova, lá do Relicário do Rock Gaúcho, trouxe aqui para a gente usar como decoração e também para mostrar e comentar coisas da história do The Fala, né? Então tem revistas, tem jornais, tem CD, tem fita cassete, tem de tudo aqui. Isso a gente vai abordar daqui a pouco. E o Reinaldo da Ipanema também, né? E o Reinaldo, que era da Ipanema, era operador de áudio. Não, né? Todos que passaram pela Ipanema são eternamente. São ipanemenses. E ali na José Bonifácio, Edu, eu conheci também o Miranda, que passava ali para ir na casa da Biba, né? Sim. Isso pré-The Fala, né? Exato. Mas me conta um pouco a tua história, assim, tu tava em Foz do Iguaçu, né? Veio para Porto Alegre, mas tu não nasceu lá, tu nasceu em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, no Ernesto Dornelles, inclusive. O lance é que o pai, né? Meu pai é super nômade, né? Até a música que ele mais ama é Nômade, do Dave Brubeck com Louis Armstrong, que é daquele disco que eles fizeram, que era, vamos viajar pelo mundo inteiro com uma banda mista e não sei o que, aquelas coisas assim. E é bem legal, que é a música do Nômade, né? Total do deserto, e o pai é assim. E aí, tipo, sempre trabalhou em tudo que foi lugar. Ele trabalhou até no Iraque, quando o Saddam ficava bombardeando aquela estrada de ferro, ele tava construindo a estrada de ferro. Um dos caras lá. E qual é a profissão dele? Ele é projetista civil, mas ele trabalha como engenheiro, só não é formado, né? Então, ele sempre foi... E ele trabalhou em tudo, foi coisa. Ele trabalhou na Itaipu e tal, foi por isso que eu fui pra Foz, né? E aí lá em Foz, que tinha assim, era uma torre de Babel, tinha gente do mundo inteiro, tinha amiguinho de todo que é lugar. Então assim, a gente tinha acesso aos discos de 180 gramas fudidões lacrados no Paraguai, tipo tudo que tu imaginar, de Frank Zappa, Bob Marley, não tinha nada no Brasil dessas coisas ainda. A gente comprava lá barato e tinha acesso também à TV paraguaia. Eu tô dizendo aí o X, né, o Gustavo Aguirre, o cara que depois tocou no Justa Causa, tocou com a Cachorro Grande, né, tocou agora recentemente na banda dos Spoilers, e é o cara com quem eu comecei a tocar lá em Foz, ele é chileno e tal, e a gente chamava Stones, essa coisa toda, e aí lá em Foz a gente tinha acesso aos vídeos, né, porque o pai dele tinha um troço que era do tamanho dessa mesa, que era um DVD, de VHS pra gravar, e a gente gravava da TV Paraguai os clipes, né, que apareciam. Então aparecia The Police, aparecia já um monte de coisa. Duran, a gente já conhecia tudo já. Antes de eu vir pra Porto Alegre, eu cheguei aqui em 83, né. Cheguei lá em Porto Alegre em 83. E aí, tipo, a gente já tinha toda uma cultura já pós-punk, New Wave, não sei o que, New Romantic, até as roupas e tudo.
E aí a gente chegou em Porto, assim, tipo, mas só tinha Galdério, porque ele veio morar comigo, né? A gente continuou a banda aqui. Então essa banda, que era Fluxo de Energia lá em Foz, virou a Fluxo em Porto Alegre, e aí virou o The Fala depois. A gente foi cada um por um canto e o The Fala acabou se formando disso. Mas lá em Foz era isso, tipo, a gente tinha acesso a toda essa informação, né? Então, tipo, a gente conhecia muita coisa já. A gente chegou em Porto Alegre, só a turma do Miranda conhecia isso. E aí eu acabei esbarrando no Miranda, no Gervásio, naquela história clássica, da Fritiscos ali, do gordo. Que o Miranda conta, né? Exato. Nas entrevistas, documentários e tal. Ele fala que e tava ele e o Gerbasi, né? Juntos. E aí tu apareceu numa loja de disco. A gente chegou na loja, os três meio junto, assim. Eu cheguei, e em seguida chegaram os dois. E os três queriam o mesmo disco, que é o disco One Step Beyond, do Madness. Acho que é o primeiro disco do Madness, ou o segundo. E aquela coisa do Two-Tone Sky, a gente adorava, né? E aí eu vi o disco, eu tava sempre lá, e eu frequentava direto. Dois lugares que eu ia sempre. A Free Discos, que era a loja embaixo do viaduto da Borges, onde o Rossano trabalhava, que era o baterista do Leviatã. Primeiro baterista do Leviatã. Eu já curtia eles, né? Eu sempre fui metaleiro, né? Eu ia escondido no show de meia-noite do Araújo, aqueles, né? Que tinha de metal e tal. Quando a gente foi tocar no Rock Garage, no show, os metaleiros se juntaram e disseram: a gente não vai tocar com esses viadinhos. Aí o Barão falou: vocês vão tocar assim, calem suas bocas e vão se fuder, porque os caras são fodas, vocês vão tocar assim, os caras são futuro, papapá. E tudo isso a gente ouvindo ele xingar os caras, porque no meio da reunião, assim, na City, lá, sei lá onde que era, os caras: o Barão, a gente tem que falar contigo e saindo assim e tal. Aí ele xingou os caras. Mas. Que vocês não eram do metal. Mas então, esse cara trabalhava lá. E mal sabiam eles que era um baita metaleiro desgraçado desde sempre. E aí, o que acontece? Nessa loja, o cara zoava muito a gente, o dono. Era muito engraçado, porque nós éramos piá de merda. Ia lá, uma vez ele vendeu um disco do Doors, que é o Full Circle, que é um disco que saiu depois da morte de Jim Morrison. E é um disco, tipo, só de poesias de Jim Morrison e a banda tocando. E ele disse: não, isso aqui é. Aí eu levei pra casa, não, tipo, mal tinha o Jim Morrison. Falei: bah, meu, não tem nenhum Jim Morrison nesse disco. Não, isso aí é. Isso sempre dando risada nessa cara. Aí nesse dia tava lá esse disco que eu fui pegar. Aí o Miranda e o Gerbasi disseram: bah, a gente também quer esse disco. Eu falei: não, eu vi primeiro, eu vou levar, eu gravo pra vocês, né? Naquela época todo mundo gravava os vinil pros amigos, né? Cassetezinho e tal. E aí foi assim que a gente se conheceu, né? Porque aí eu me lembro que o Miranda falou assim: bah, Gerbasi, tu tava com uma banda punk com o Wander, aquele hippie cabeludo nojento. Aí não, nós cortamos o cabelo dele e tal. É legal porque é igual a história do John Lydon, né? O John Lydon é um fã de prog rock, o Vandergraaf Generator, assim, pesado, tá ligado? I hate Pink Floyd, tá bom, John Lydon. Tipo, aquela camiseta era dele, ele ama Pink Floyd. Aí ele era um cabeludo, né? Aí cortaram o cabelo, virou o Johnny Podre, né? Aí o Vander era a mesma coisa, foi muito engraçado. Aí o Gervásio falou: ah, você tem que ir lá em casa ver o ensaio da gente. O Gervásio morava ali, não sei se é Monte Serra que chama, mas naquela parte meio perto do Moinhos de Vento ali, sabe? Mas caindo mais assim, entre aquela parte do Parcão e a parte mais embaixo lá da Cristóvão. Ele morava por ali, na casa dos pais dele e tal. E tinha uma garagem, assim, era uma casa, parecia a casa da família Adams, assim, uma casa macabra, assim. E aí tinha uma garagem que era pra rua, assim. Aí ele falou pra mim: não, vai junto com o Miranda no ensaio. Aí eu fui, o Miranda falou: ah, depois tu vai no ensaio do Urubu Rei também, que é minha banda e tal, beleza. Era tudo pra cá, eles eram, né, meio boy daquela área, né, vou falar a verdade. Mas uns boy da hora, né? Até porque, tipo, o Miranda era o Google da época, né? O cara tinha tudo, né? Ele morava no quartinho na casa da avó dele, perto ali onde o nosso amigo Reinaldo mora. Na Liberdade. E aí ele tinha tudo ali, né? De vinil, disco, gibi, cassete, livro, boneco, era uma doideira. Mas aí, tipo, no ensaio dos Replicantes, né? Chegou eu e o Miranda, a gente foi junto. E era tipo assim, só esse espaço aqui, ó, a garagem da cortina, como se fosse uma parede ali pra cá. E tava ali uma bateria vagabunda, que ele tinha um troço caindo aos pedaços. E tinha um bag set, que era um amplificador maravilhoso da Giannini. Quem ama muito também é o Charles Master, o Petraco, o Tchê, que era um amplificador a fuder, porque ele era um combo da Giannini, né? Assim, um amplificadorzinho com cabeçote. E aí tinha um desse com tudo ligado: o baixo, a guitarra e a voz. E o Gervásio com aquela bateria podre. Cara, e era sensacional, era inacreditável. Bateria assim, Pinguim. Nem Pinguim era uma coisa horrorosa, assim. Uma bateria de criança, tipo a bateria do irmão do Júlio Renin, assim, né? Que tinha na Baterlândia. Depois estamos falando da Baterlândia também. Mas aí, assim, aí eles começaram a tocar e eu e o Miranda ficamos se olhando assim, cara, era tudo errado. O Cláudio e o Heron não sabiam tocar porra nenhuma. Então, assim, cada um ia para um lado, assim. Um exemplo clássico é o solo de Nicotina. Ou até assim, já eles melhorando, mas o solo de Surfista Calhorda.
cada um tá fazendo um troço nada a ver com o outro, e é maravilhoso. Eles se casam, eles têm essa energia, né, de tocar junto e de ser irmão, talvez, uma telepatia. E eu achava incrível. Quando eles começaram a melhorar, eu até falei pro Cláudio, falei, bah, mas era melhor que vocês não sabiam tocar, meu. É, liberdade de amigos, né? Mas é claro, E tu já tocava? E tu já tocava? Eu sempre fui instrumentista, né? Eu não era vocalista, eu virei vocalista por necessidade. Isso que eu falo, se eu fosse vocalista, você não sabia que eu ia ser um baita pau no cu, mas como eu sou um cara legal, você sabe que eu sou guitarrista. Sim, claro, depois a gente te viu tocando, né, com várias formações, as bandas. Aliás, tem uma memória minha tocando e tô apavorado olhando. Ah, é? Eu Isso nunca me aqui esqueço. hoje vai ser um teste de memória, né? É. Porque eu também vou lembrar de umas teste coisas. de causos, né? Que a gente vai inventar, né? Mas isso é real. A gente tava tocando no Lindóia, numa festa da Ipanema, e eu tava tocando com o Júlio. Porque assim, o Júlio, até uma coisa que eu tava te falando, né? Antes, a Biba, quando a gente voltou em 2011, disse assim: bah, meu, tu nem te lembra, né? Que tu saiu do The Fall. Eu falei: como assim? Tu tá louca? Falou: não, teve uma época que eu me lembrava assim, quando a gente fez o Rock Rio do Sul, no Rio, e aí, pá, uns meses depois ia gravar o disco inteiro, o primeiro do The Fall, que seria basicamente o repertório mais gótico, que era, né? O The Fall, o trio mais gótico. Beleza. Aí o Carlos saiu da banda uns 2 meses antes da gravação do disco. Assim, em janeiro ele saiu, sei lá, em novembro, sei lá. E nós, puta. Aí eu e a Bima ainda continuamos tocando um tempo. Ela tinha uma salinha de bateria do lado, puta, ó. Cara, estragando o podcast. Né? E quer ver? Vamos ver pra que é. Ó, por um motivo bom. Lembrar de fazer a música das Vesetes, que é o grupo de gurias lá do Vier Pub em São Marcos, nosso amigo Odoni, tá vendo aí, ó? Tem até alarme pra vocês. E aí, assim, aí eu... é tanta coisa que eu não faço ideia mais do que é. É uma selva de informação. O lance do show, né? Aí, assim, eu toquei com o Júlio, eu saí do The Fall pra tocar com o Júlio, depois dessa fase ali que ficou só eu e a Bill. Falei, não dá mais. Só que ela trouxe o Castor e o Flu pro The Fall, e a minha banda dos sonhos era a Biba, Castor e Flu, que era a banda do Miranda, né? O Grupo Rei. Que eu esqueci de falar, depois desse ensaio dos Replicantes, aí eu fui no ensaio do Miranda, e, aí destruiu minha cabeça, porque era a banda perfeita, com a Biba, uma bateria, e as gurias ainda cantando, né? A Lila, a Luciene, a Patsy. E, eu virei fã, tô vendo todos os shows, todos os vídeos que tem de show do Urubu Rei tem a minha cabeça ali dançando, eu tava em todos os shows. E adorava a banda, aí quando eles voltaram eu voltei, pedi pra banda, pra Biba, posso voltar? Mas aí, enfim, eu tava tocando com o Júlio, e a gente foi tocar no Lindóia, e o Júlio sempre foi um cara muito, o Júlio é muito mais louco do que se sabe, né? Se já se sabe bastante. Mas ele é tipo assim, ele é o Corto Maltese misturado com, sei lá, um porco-espinho da Índia, sei lá, uma coisa, e o monstro Loch Ness, e todos os vilões e os mocinhos do Dashiell Hammett. Ele é tudo junto, né? O Júlio é um cara totalmente mítico, né? E aí, assim, quando eu comecei a tocar com ele, eu tomei completamente porra louca. Hoje eu sou calmo ainda. E ainda assim um pau no cu. Mas naquela época era um porra louca desgraçado, assim. Ninguém aguentava. Tanto que o Carlos saiu da banda não aguentava mais. Eu tinha dava umas loucuras assim, não conseguia me controlar. Tipo, batia com a cabeça na parede, chutava os óculos, empurrava a gente na rua. Né? Era completamente destrambelhado, né? Hoje diria que eu tenho traço de autismo, né? Mas naquela época não se diria isso. Mas tu usava. Mas isso sob o efeito também de algum. Não, nada. A galera achava que a gente era mega drogado e a gente era super careta. Claro, assim, como quem toma uma taça de vinho, a gente tomava arsênico, qualquer coisa, que pudesse até matar o cara, e barata esmagada num prensado, qualquer coisa, entendeu? Mas em geral, principalmente nos shows e tal, sempre de carinha, nem álcool. E os caras, o que vocês tomaram? Pode respirar aí, tá aí no ar, ó. Tu também pode respirar aí. Tá, mas tu tava falando do show do Júlio. O show do Júlio. O que eu me apavorei lá? É porque o que tava todo esse preâmbulo é porque o Júlio tem um traço violento, assim, agressivo e tal. E eu também, então eu trouxe isso pra ele. E eu tava na fase, tipo, Steve Stevens, o guitarrista do Billy Idol, que era uma coisa metal dentro do pop, né, do Billy Idol. E eu introduzi isso no Júlio numas músicas que eram umas músicas românticas, umas músicas meio carimbenha, uma coisa meio ska, e eu meti um metal no meio. Aí ele pirou. Tinha altas tretas, ele pegava e jogava, atirava o baixo na cabeça da galera. No show, o Engenheiro da Bahia abriu o primeiro show do Engenheiro da Bahia, oficial, foi abrindo o Júlio na Terreira da Tribo. Eles bateram lá na Baterlândia e disseram, a gente pode abrir o show de vocês, beleza, e tal, e acabou rolando isso aí. A Baterlândia, só pra quem não sabe, é onde morava o Júlio, né? Ele morava nos fundos de uma empresa, de uma oficina de baterias, de carro, e aí nos fundos lá tinha a casa e tinha a garagem onde vocês ensaiavam, na né? Santana.
E era assim, era um lugar que tinha uns ensaios abertos, assim, que nem hoje tem os estúdios, né, que as bandas tocam e tal, não sei o quê. Era lá no Júlio, tipo, na garagem dele, era super, né, underground, assim, juntava várias bandas, várias galera da cena, todo mundo se encontrava ali. Era ali que era o point e tal. E eu fiquei encantado com isso até saído da fábrica. Mas então tinha essa coisa toda violenta. O Júlio, nesse show que o engenheiro tava aí, abriu na terreira da tribo, ele pegou o prato da bateria e depois jogou na galera, podia ter decepado. Ele ficava possuído por aquela energia do rock and roll, satânica, do punk metal. E aí a gente tava tocando junto e o show sempre era assim, era uma loucura, né, e tal. Aí no Lindóia, lotado o clube, e tu tava lá na festa de Ipanema discotecando e tal. Aquelas festas maravilhosas que tinha. E aí nós tava tocando e eu tava assim, com a guitarra, assim, e eu totalmente Prince na época, né? Tinha um visual Prince total, assim. E eu pegando a guitarra, assim, batendo no amplificador e quase derrubando tudo. Aí eu olhei assim pro lado, tu tava me olhando, com os olhos arregalados, assim, tipo, a gente nem se conhecia, não sei nem se tu sabia que eu era o cara da Bandeirantes, com violãozinho, cabeludo, já era totalmente diferente nessa época. Eu mudei completamente dessa época pra outra. E aí, tipo, tô olhando assim, apavorado, e nós, viu a cara do Mauro, tipo, pior, tocamos horror. Era uma coisa totalmente sem pensar, assim, era loucura pura, assim, tipo, os dois, né, assim, e era engraçado, tinha um irmão do Júlio, que era o Paulo, o baterista, né? Que tocava bateria na Quilômetro Zero. E ele tinha uma bateria bizarra, toda reformada, uma bateria de criança pequena também, e o Júlio chamava ele de Abissal, que ele era tão velho que ele era Abissal, assim, esse cara era muito engraçado. E aí ele e o Júlio estavam sempre brigando também. O Júlio pegava o baixo pela correia e girava dentro da garagem. Aí foi minha influência. Quando eu cheguei na banda, o Júlio pirocou total. É bom lembrar o pessoal também que a primeira gravação de Amor e Morte do Júlio Renick... Não Chores Lola também. E Não Chores Lola também, que tocou na Ipanema, antes do Júlio gravar o disco, né? Era esse rapaz aqui do cara na guitarra. Inclusive, Amor e Morte tem aqueles riffs totalmente metal do Steve Stevens, né? Aquilo ali que eu que meti na música do Júlio, não tinha nada a ver. E aí ficou uma combinação maluca, assim. E era uma época, assim, de uma energia explosiva, assim, tanto pra mim quanto pro Júlio. Eu tinha 12 anos de idade. O Júlio tinha tudo aquilo dentro dele já há muito tempo. Mas era engraçado, assim, pegava fogo o show. Aí eu sempre teve essa imagem maravilhosa do Lindóia, nós destruindo tudo e tu olhando assim, meu Deus. Apavorado. Tipo, pra quê tudo aí? eu mal conhecia rock, assim, Stones, Beatles, né? Não era aquela coisa. Não tinha chego no estúdio do MC5 ainda, e nós já era o espírito do porco, já. Sim. Eu tava procurando algumas coisas, né, escritas a respeito do... Falando em escritas, eu me lembrei de uma outra coisa que tu falou que eu nunca me esqueci, que foi muito engraçado. Uma vez quando tu voltou da Europa, a primeira vez, naquela época quem viajava pra Europa, tipo assim, só o Flu e tu, né? Pouca gente viajava, entendeu? Aí quando tu voltou, cheio de histórias, a gente foi lá te dar uma entrevista, alguma coisa e tal, tu falou assim, eu tava lá, daí daqui a pouco assim, me enxerguei numa vitrine e falei, mas eu sou um índio. Você lembra? Tu falou, e eu, que comédia. Sim, não, o cara chega lá e diz, e aquela época era muito diferente. Hoje tu vai pra qualquer lugar, é tudo igual, né? Assim, quando eu comecei a viajar como DJ pra Europa, bastante e tal, e outros lugares, eu pensei, vou entrar assim, vou chegar na Nárnia, sei lá. Não, era todo mundo com a mesma camiseta da mesma banda, com o mesmo cabelo emo, tudo igual. Eu falei, mas que merda. Cheguei tarde, né, no rolê. Não, quando eu voltei da Europa em 85, a primeira vez que eu fui. A Europa está um tédio, transar com estilo. Eu trouxe uma meia dúzia de discos, né, que eu consegui comprar, porque não tinha muita grana, assim, né, eu trouxe alguns discos. Aí o pessoal lá do Taj Mahal me convidou para fazer uma festa para tocar os discos que eu tinha trazido, cara. E era isso, e naquela época imagina? A última empresa de telões que ele alugava e ele passava Beach Boys, passava coisas indie e tal. E era ele que dominava esse mercado aqui na região. Então, tipo assim, quem tinha era o broadcaster das notícias, né? Era o cara que vinha assim lá na estrada dizendo, estou trazendo o último disco do NWA. Aí ficava todo mundo na esquina do Oswaldo, assim, com as palmeiras ouvindo num Walkman, achando que tava em LA, assim. Tipo. Eu me lembro uma imbecilidade também dessa época, que tinha um disco do Mark Bolan que saiu, tipo assim, um disco nada a ver, uma coletânea, dessas que sobram, assim, e tal, mas tocou bastante na Ipanema, que tinha uma música chamada Scare Me to Death,
que tocava bastante essa também. E parecia tu na capa, o Marco Bola. Nós sempre dizíamos, olha aqui o Mauro na capa de o Marco Bola. Eu nunca soube disso aí, cara. Pois é, grandes revelações aqui dos primórdios. E tem essa do Lindóia também, que tu nem devia se lembrar. Eu não lembrava. Que era uma fúria, assim, e ela não era comum. Mesmo as bandas de rock, na época, eram um pouco mais comedidas, não tinha essa entrega bacanalha, assim, tinha um troço... E olha que eu escrevi aqui, esse livro é meu, tá? Eu que escrevi. Sim, esse aí é clássico. Da Arte e Ofícios, prezados ouvintes. Uma página 53 aqui, It's Fucking. Avenida Cavalhada, Porto Alegre, bem no meio dos anos 80. Na parada de ônibus, uma figura estranha chama a atenção de quem passa por aquele bairro popular da capital gaúcha. O cara veste um sobretudo preto e coturno de militar, não se importando com o calor que faz muita gente procurar a zona sul da cidade, com seus locais de verão à beira do Rio Guaíba. Isso eu estava indo fazer, na verdade. Mas não é só isso. Pendurado no pescoço, um enorme símbolo da Volkswagen. E o cabelo punk é amarelo. Na semana seguinte, será diferente. O sujeito em questão é Educar, o símbolo da mutação no rock gaúcho. Não, isso aí me lembra uma outra história legal, assim, que eu fui dar uma entrevista na Zero Hora, né, com o Juarez, provavelmente, alguma coisa, fui lá e tal, não sei o que, fiz a entrevista, e aí tava voltando pra casa da minha mãe, que era na Glória, e tinha saído, ele tava na frente do Renascença esperando o ônibus, né. Daí vem um cara esbaforido, assim, um gurizão, assim, tipo, sei lá, devia ser o estagiário. E meu, tu é do carro, tá assim, não sei o quê. Eu trabalho pra Célia Ribeiro e ela pediu pra eu vir aqui tirar umas fotos tuas, pegar uns depoimentos. Eu falei, beleza, então. Aí a Célia me viu lá dentro, ficou louca, né? A Célia era colunista de moda da Zero Hora. E aí me viu lá dentro e tal, mandou o cara atrás de mim, o cara tirou umas fotos minhas numa parada de ônibus, com umas senhorinhas em volta, uma coisa bizarra, assim, eu com um moicano gigantesco, assim, de 3 palmos de altura. E todo gótico, né? Com caveira e com escuros fixo e babado e sobretudo e tal, mais ou menos que nem essa imagem que tu viu. Só que isso tu viu um pouco antes, né? Ainda com o símbolo dos Beach Boys e tal, aquela coisa. Aí tá. E aí ela deu uma nota na coluna dela social, falando de mim e tal, não sei o quê. Daí ela fez um texto todo floreado, porque Educar parecia um urubu sobrevoando as águas do Riacho Ipiranga, e não sei o que, uns papos assim. E botou umas coisas lá, eu falando meio fora de contexto. Aí eu não sabia que tinha saído isso, não. Aí certo dia eu tô chegando no Oswaldo de noite, assim, daí vem a Cicuta, né, que depois trabalhou muito tempo no Ocidente, com, né, rostos e tal. Que era uma figura... figura maravilhosa do punk, né. E a Carla da Oswaldo também, a Carla ali, né? TNT, que também era da turma dos punks, né. Porque quando eu cheguei em Porto, uma das primeiras... os músicos, o primeiro que eu conheci foi o Tchê, né, o Luiz Henrique Gomes, porque me indicaram ele, porque eu e o X, que era o Gustavo aqui, a gente tava querendo montar a banda aqui, ele era vocalista e eu era guitarrista. Aí precisamos de baterista e baixista. Aí foi indo aquela coisa toda. E aí a gente conheceu o Tchê e nos indicaram, porque o Marcelo Bir, que tocava na Prisão de Ventre, e o Alexandre também com o Tchê. Aí disse, vai lá conhecer os guri, o Marcelo toca baixo. E ele, na casa da avó dele, dá pra vocês ensaiarem. Aí a gente chegou lá, o alemão nos atendeu. Primeiras figuras daqui que eu conheci, antes do Miranda aí, né? E aí, tipo assim, aí o Marcelo desceu de calça quadriculada, tênis verde-limão, não sei o quê. Não, porque a gente curte New Wave e tal, né? A gente gostava de New Romantic, New Wave e tal, eu e o X. Tá, vamos ali então na avó. Aí ele pegou o baixo tonante dele, ligou no amplificador Martin Sons, coisas clássicas aqui da Fim, que acho que era o Martin. Aí, toquem as músicas de vocês aí, pegamos, vamos, tocamos. Aí ele ficou olhando assim com uma cara de cu e falou, mas isso não é New Wave, cara. Aí virou um bordão, né? Não é New Wave. Mas aí foi conhecer esses caras todos, né? Só que daí não deu certo com ele, aí depois a gente foi no ensaio da Biba, do Miranda, e o Miranda disse, Biba, não quer tocar com os guris aí e tal, e casamos, né? Aí surgiu o Fluxo. A Fluxo com a formação que virou o The Fall, né? Sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui de um cara que tu conhece bem, que é o Castor, né? Que mandou um vídeo. Depois a gente vai colocar... Bom, a gente edita essa parte, coloca o vídeo ali, mas eu vou colocar para tu responder a pergunta dele aqui, que na verdade é mais de uma numa só, tá? Só imagino. Castor, então... Opa, aqui é o Castor, tudo bem aí, gurizada? Quero fazer uma pergunta pro Edu, dividida em algumas partes. A primeira parte, se ele tem noção da sorte que ele teve, ou destino, né, de encontrar o Miranda e o Gervásio, quando ele chegou ali em Porto Alegre, nos anos 80, há mais de 40 anos, e o Miranda convidou ele para ir lá na casa dele, ele chegou lá, eu estava ensaiando lá com a Biba, com o Flu. Você tem noção da sorte que ele teve, que se ele não viesse para a nossa turma,
Porto Alegre era uma cidade conservadora como é até hoje, ele não teria condições de ter se desenvolvido e ser quem ele é, né? Então tem uma sortezinha aí, ou destino, né? O que eu ia falar do Léo Podre, que é o cara que me mostrou os Osvaldo, tem a ver com isso. Achava naquela época que 40 anos depois a gente estaria ainda fazendo som, se reunindo, combinando, essa coisa bem legal assim, né? Que a gente tem ainda até hoje, mesmo com idas e vindas, né? Se ele achava que 40 anos depois a gente ainda ia estar fazendo shows e discos, né? E a última, que tem a ver com as duas, é se ele achava que hoje em dia, em 2024, né, ainda teria gente conservadora, retrógrada, que a gente naquela época já achava que era ruim, imagina hoje, né? Então é isso aí, a sorte, né, de achar essa nossa turma que era bem diferente, né, bem progressista, né? Se ainda até hoje a gente estaria fazendo isso, e se ele achava que ainda ia ter tanta gente conservadora hoje em dia ainda. É isso aí. Beijos! Então são 3 numa só. Não, 3 em 1 é foda. Já pra ouvir botar o disco, gravar o cassete pra distribuir pros amigos. E ainda me lembrei que quando eu era guri, bom, tem uma longa história das minhas guitarras, eu vou falar depois, mas eu não tinha amplificador, não tinha cabo, não tinha palheta, não tinha nada, não sabia nem pra que lado eu tinha que segurar. Mas eu descobri que encostava a mão da guitarra, que é onde ficam as tarraxas, na cápsula da agulha do toca-disco e saiu o som nas caixas. E dava pra gravar cassete ainda. Então eu tocava assim. Mas enfim, vamos para as perguntas do Castor. Sim, primeira questão da sorte de ter encontrado, né, o Miranda e o Gervásio, aquela história que a gente já tava chafurdando aqui. Ele tem toda a razão, foi uma puta sorte. Porque, como eu disse, eu cheguei em Porto Alegre e falei, cara, mas só tem nativista aqui, porque era a época que o Borghettino era o deus do rock and roll. Ele era, como sempre falou, ele era o Jimmy Page e o Robert Plant num cara só. Então, toda a galera mais nova era ligada em nativismo, em bombacha, em pilcha, chimarrão, churrasco, essa coisa toda. E tinha os almôndegas, né? Tinha os almôndegas. E é que assim, os almôndegas, Saracura. Eu vejo assim que os caras do rock dos anos 70 tinham demandado pra MPG, pra música popular gaúcha. Bebeto, a galera, o Cleiton Clegir, todo mundo ali, mesmo o Saracura, era uma coisa um pouco mais gauchesca e tal. Então, assim, não tinha uma cena de rock, tinha a cena do Miranda, e do Castor, e da Bibi e tal. Que era uma cena já de rock bem avançado, já pós-punk, já new wave, não sei o que, só que eu não conhecia essa galera. Como eu falei, fui conhecendo os músicos primeiro e tal, né, e acabei encontrando, nesse meio tempo, encontrei o Miranda e o Gervásio, e aí começou toda essa história, né, de eu participar da cena do Miranda, que era uma coisa que ele era o cara, como na época se chamava agitador cultural, né, um cara que fazia as ligações, juntava todo mundo, e até assim, puxando a brasa pra hoje tem uma cena de rock em Porto Alegre, principalmente da grande Porto Alegre, e que é focada bastante na Cidade Baixa, maravilhosa, bandas incríveis, como Transmissão Beta, Chuva Doce, Ovo Frito, Isótopos, várias bandas novas, maravilhosas, muitas daqui de Canoas também, e é uma cena parecida com a nossa, dessa época dos anos 80, porque uma cena cabeça, uma cena fazendo letras muito interessantes, falando da sua época de um jeito super contemporâneo, e boas letras, e melodias boas, e uma musicalidade misturada, como era a nossa na época também, e assim, criando uma cena que é feita basicamente de bandas, músicos e amantes da música, entendeu? Não chega a ser um público, né, aquela coisa mainstream. Então, assim, eles estão, pra mim, isso é a devolução que é a evolução, né, como a banda Divo. Tipo, porque, tudo que aconteceu no mainstream, todas as oportunidades, isso aí só serviu pra aprisionar a arte, no fim das contas, de todas as maneiras possíveis. Podemos fazer um podcast inteiro falando dessas maneiras e consequências. Mas o que acontece é que essa gurizada não tá nem aí, tá fazendo isso, e tem a ver com a gente, porque quem vai no show são as próprias bandas, tá ligado? Todo mundo se conhece e tal, e os amigos das bandas, então cria uma cena. Então tá muito legal isso. E a gente tinha isso lá no Miranda, mas eu não sabia ainda. Mas, por exemplo, quem me levou pro Osvaldo, que eu tava falando antes da pergunta do Castor, foi o Léo Podre, que era um cara que era
com todo o respeito da palavra, um pouco mais playba, assim, um cara do punk, do pós-punk, mas que tinha grande, não sei o que, aquela coisa, né, dos originais e true da época, assim, esse cara não sei o que. Só que todo mundo conhecia ele, e ele era um cara que circulava no Scalp, que era o salão do Walter, que era o salão da galera mais New Wave, né, e circulava no Ocidente. Ele que me levou no Ocidente, ele que me levou no Oswaldo, não sei o que. Então eu conheci esse rolê todo antes de conhecer o rolê do Miranda. Então eu sempre fui um cara mais ligado ao Oswaldo Aranha. Até pela idade, eu era mais novo que a Bibo, Castor e Flu e tal. Eles até iam no Ocidente, mas eles eram ligados em outros rolês da cidade, né? Porque era a turma deles. E eu sempre fui mais ligado ao Oswaldo, e aí quando virou Oswaldo no final dos anos 80 e início dos 90, que era aquela vagabundagem na rua, daí eu virei o príncipe da Oswaldo, né? Eu cheguei a morar até na Redenção, uma época. Até trepar na Redenção, trepar. Bom, quem não, né? Mas eu digo assim, que nem se fosse minha casa, no banquinho da praça, assim, querida, chegou a dormir noite. na Redenção? Uma semana e meia, porque eu fui expulso do prédio onde morava com o Flu e Castor, né? É que assim, é uma longa história, né? O Flu e Castor e o Renatão, que é o primo do Castor, moravam num AP ali, perto da Santana. E eu sempre mega vagabundo, escalado, disse, posso ficar uns dias aqui? Os caras, puta, tá, já sabiam como é que era, né? E aí, a princípio, eu dormia no corredor. Eu tinha um corredor em aéreo e eu dormia ali. Até o Mário Gildo, né, que é o Grace, né, o negão do sapato na cabeça, morou lá comigo uma época, era uma chinelagem. E aí o síndico do prédio odiava, dizia, que bicheira, não quero saber dessa bicheira aqui, não sei o quê. E aí a gente ficava ali e tal. Inclusive, até um dia os caras ficaram com pena de mim, disseram, o Renatão, não, cara, bota o teu colchão aqui no meu quarto, não no meu quarto. Mas os caras me expulsaram, né? Aí nessa vez que eu fui expulso, eu morei lá. Mas quem me levou para o Oswaldo foi o Léo Podre. Então, assim, eu conheci o pessoal do Miranda depois que eu já estava um tempo em Porto Alegre, né? Mas foi super legal, realmente foi uma sorte ter encontrado. Mas o que eu quis dizer, assim, não que eu menospreze a sorte, mas de uma maneira ou de outra, essa turma ia se encontrar. Porque era uma turma pequena, numa cidade pequena, e só tinha aquilo, tá ligado? Eu demorei para ver, assim, porque o que acontece? Um dos grandes. Um dos grandes pontos, né, da cultura, assim, galvanizadores da cultura underground de Porto Alegre era para começo de conversa, né? Que era do caralho. Era na TVE com o Cunha Júnior, né? O Cunha Júnior, o Peninha Bueno. Peninha também. E eu apresentei 6 meses. Tu também, é verdade. Então esse programa foi muito importante, assim, na época e tal. E é ali que a gente conhecia muita coisa. Ali que eu conheci, por exemplo, tem uma banda em Porto Alegre chamada Garotos da Rua, que parece os Stones. Eles tocavam no Rocket 87, eu acho. Que é uma música do Ike, né? Rocket 88. E aí eles tocavam num bar chamado Rocket também, que era do Mutuca. Então, Rocket 88, que é a música do Ike Turner, né? Que é considerado o primeiro rock and roll, né, da história. E aí, tipo assim, aí eu vi isso pra começo e falei, meu Deus, tem uma banda que tem os Stones, porque eu sempre fui Stones maníaco. Pensei, bom, pelo menos tem isso. Aí conheci o Miranda e tal, aí foi indo, né? Mas assim, esse cara é importante ressaltar. O Léo foi um cara que me levou pra Oswaldo, assim. Me levou pro Scalp. Daí a gente pirou, né? Porque a gente era trífula de Duran, Culture Club, New Romantic. Aí a gente ia nos Scalp, eles cortavam o nosso cabelo, aqueles cabelos ninho de rato que chamavam na época, e pintavam a gente. A gente ia totalmente maquiado pros shows da Fluxo, né? E Moicano também. Moicano, na verdade, foi o seguinte: o Moicano foi um pouco depois, foi na época que o The Fala começou, porque daí eu comecei a andar com os punks, né? Porque eu tava contando a história da Célia Ribeiro, só pra variar, voltando lá atrás. Quando eu cheguei no Oswaldo de noite, veio a Carla, né, a TNT e a Cicuta, e me deram um pau, me chutaram as bolas, me tocaram um horror. O que tu tá pensando? Tu nem é da nossa turma, fica dando entrevista aí pra essa Célia Ribeiro ridícula. Vai te fuder, o que tu tá pensando, meu? Cai fora daqui, me deram um pau. E eu, mas eu nem sabia que tinha saído o troço. Aí eu fui ver, era todo um rococó em cima e umas bobagens que eu nem falei. Aí eu falei, não, calma, galera. Aí tá, depois. Só que eu tô falando isso, porque eu cortei o primeiro Moicano sozinho e o segundo Moicano, que era mais fino, né, que eu que fiquei mais tempo, cortei na lancheria do parque, porque os punks estavam sempre lá. Aí eles pegaram emprestado uma tomada, tinha uma máquina de cortar cabelo. Aí eu falei, esse Moicano tá muito grosso, cara, meio Prince, né? Era meio gótico o Moicano. Punk é um moicano fino, gótico era um moicano grosso, eu era mega gótico. Aí os caras, não, vamos afinar. Aí afinaram lá dentro da lancheria, cortaram meu moicano. Tanto que eu vou até, muita gente, não só eu, né, mas os caras, né, aquela galera toda da lancheria da original, trata a gente que nem filho, né, assim. Vocês se criaram ali, né? Ali. E outra coisa, teve uma vez que deu uma briga e os punk quebraram a lancheria, tá ligado? E eu era dessa turma, notoriamente. E eu não fui, eu tinha show, alguma coisa e tal, e eu não ia quebrar a lancheria se eu tivesse, óbvio, mas aí no outro dia você fala, os teus amigos vieram aqui, quebraram tudo, desgraçado, mas tu não tava, tu é nosso amigo. Eu falei, não, com certeza. Tem outra historinha de visual que eu lembrei agora também, que um dia eu fui fazer uma festa em Arroio do Sal.
E aí, que maravilha. E eu tava no dia seguinte acho que era no domingo, né? Assim, a gente foi pegar uma praia ali e tal, de tarde. E aí alguém comentou que tu tava lá em Arroio do Sal. Na época que eu tava lá mesmo. Isso, tu tava na praia. Eu cheguei a ficar porque lá tu tinha uma namorada que tava lá, algo assim. Não era uma namorada, eu admirava uma guria e tal, que era filha de um dono do hotel. O cara até foi muito compreensivo comigo, eu fiquei no hotel e tal, nunca rolou nada, era só assim uma coisa platônica, imbecil, maluca. E o cara sacou assim, falou, tudo bem e tal. Mas tu já tava na beira da praia com esse visual que a gente tá falando aqui, né? Bizarro, né? Sim, não só na beira da praia, nessa época aí, nessa viagem, provavelmente em específico, eu fui a pé de Tramandaí até Arroio do Sal. Pô, mas não é perto, hein, cara? Mas eu vivia caminhando, né? Era total on the road, assim. Aí eu fui a pé, porque tipo assim, bom, pega uma grana no caminho. Claro que não me deram, naquelas estradas de areia do meio, assim, sabe? E aí, um monte de gente passou por mim e tal. Aí, quando eu tava na cidade, já assim, uns caras me olharam assim e falaram, era tu o quê, cara? Não, a gente passou na estrada ali e viu um símbolo da Mercedes, a gente achou que era no caminhão e era tu, então. Falei, não me deram carona, filha das putas. Porque a gente pegava a calota? Não só a calota, às vezes o símbolo, né? Também pendurava. Que era aquela cultura street dos Beach Boys, né? Do hip hop e tal. Sim. Sempre. Outra publicação aqui é essa revista que o Arthur Tifaria fez junto com o Branco, né? Que hoje tem a Branco Produções. A revista Capacete. E olha quem tá na capa aqui, com um visual, né? Fotos maravilhosas da Alessandra Levchenko. Já com o visual aqui... Era um visual que a gente de aluguel, na real. Mas de aluguel. Ficou meio Roberto Carlos. Mesmo. Ficou meio Roberto Carlos. Aliás, tu elogia aqui o Roberto Carlos e o Fábio Júnior, né? E tem uma parte aqui que ele fala, né? Que, mas a galera não te cobra que tu fica elogiando o Fábio Júnior, que tu era um cara, né? Punk, moderno, etc e tal. E aí tu fala que, agora eu não tô achando aqui a parte, mas tu fala que era pra chocar. Mas na real tu gostava, né? Claro que sim. Cara. É que na verdade, assim, né? Eu sempre fui um proletário que esperneia, tá ligado? Tipo, que quer sair dessa pocilga que jogam a gente pra o cara não ter nenhuma chance de ser nada na vida, tá ligado? Então eu sempre esperneei contra isso. Meu pai sempre diz, a gente nasceu no proletariado, vai morrer no proletariado. Eu falei, eu não. E realmente, eu faço a minha história, aos trancos e barrancos. Então sempre assim, tipo, eu sempre achei que eu era um artista num patamar pop, que eu era um artista num patamar maior, inclusive, mais abrangente, uma comunicação mais de massas. Mas só eu sempre achei isso, né? O pessoal nunca entendeu o que eu tava dizendo, o que eu queria dizer, quem eu era e tal, não sei o que. Era demais, mas eu acho que eu faço completamente normal, mas para as pessoas às vezes é meio difícil de acompanhar, entendeu? Até pela velocidade e tal, tudo. Mas eu sempre me vi como um artista pop. Então, assim, me colocar no mesmo patamar que um Paulo Ricardo, olha quem vou botar no mesmo. Paulo Ricardo, Fábio Júnior e Roberto Carlos, tipo... Era uma coisa assim, eu queria ser... Nessa época, a minha fantasia era ser um cantor romântico. O que é? Eu sou o inventor do cosplay. Eu faço cosplay das coisas que eu quero ser. Tipo assim, agora eu quero ser um deus do rock, então esse é o meu cosplay. Eu quero ser um nerd do trap, do hip hop, então, sabe? É assim. E tem sempre brincando de Barbie consigo mesmo. Tem o acompanhamento das roupas, da porra toda, entendeu? E agora de novo, num momento mais pop possível. Tanto que assim... Eu, com o The Fala, pela esquisitice, até a gente nunca teve agenda, merchan, porra nenhuma. Agora a gente tem tudo, a gente tem agenda, tem um monte de show. Não como o The Fala, né? O The Fala agora até vai ter uns shows. Vale lembrar, né, que todo ano tem um tributo ao Miranda, ali no Ocidente, que o Castor meio que produz e tal. E chama todo mundo. E o The Fala volta e meia toca. Na última vez a gente tocou 10 músicas. E mais, a banda clássica, que é o Castor da Bíblia e o Flu, mais o Fornazo, que é um cara da formação do Kings, é uma formação clássica também. Então ficou um puta de um bandão, com 2 guitarras e tal, né? E aí a gente baca, fudendo e tal. Aí convidaram pra fazer uns shows e tal. Vai ter agora, a gente vai tocar no Festival da KTO, ali, o KT Rock, no Araújo, dia 14 de setembro, né? Agora. Que é o show dos 40 anos, né? Show dos 40 anos e tal. E com com Rosa Tatuada, com o Carlinhos... Carneiro. Carlinhos Carneiro, com o Vander, com o Graforreia. Não sei se tem mais alguém. Não, acho que é essas bandas. Então, vai ser do caralho. Aí convidaram a gente nesse dia. Aí a gente falou, vamos fazer uns shows. Então, ano que vem, então a gente vai fazer vários shows comemorando os 40 anos. Mas o trabalho que tá na estrada mesmo é um trabalho solo, né? Que eu toco algumas músicas do The Fala e tal, mas eu toco muito mais as minhas coisas. Por exemplo, tem músicas do The Fala que basicamente são músicas solo minhas, né?
Amanda é uma delas, Popozuda é outra. Tanto que os fãs queriam matar, né? Vocês estão loucos fazendo isso, não sei o quê. Eu tive a decisão imbecil de continuar usando o nome do The Fala, sendo que não tinha mais ninguém na banda e eram as músicas que eu queria fazer. Inclusive, são músicas que fizeram bastante sucesso da banda, né? Assim, mais populares até. Eu tenho essa veia popular. Então é isso, sempre tive uma coisa pop. Então quando eu tô falando essa reverência aos mestres aí, é isso, entendeu? E agora eu tô de novo num trabalho assim, que comecei tocando mais The Fala, fui colocando mais coisas minhas também, não sei o quê. E agora virou totalmente outro, de perna pra baixo. Porque tipo, eu sempre falei, não existe rock gaúcho. Não digam que eu sou do rock gaúcho, sempre falando isso. E agora não, agora eu digo, existe rock gaúcho e eu faço parte do legado do rock gaúcho. E vão se fuder, porque eu sou amigo de todo mundo e faço parte dessa história. E é legal, porque daí assim. Ao mesmo tempo que é uma coisa legal, porque são todos amigos, é legal reverenciar o trabalho dos amigos, é legal reverenciar o sucesso dos amigos. Eu não sou o tipo de porto-alegrense que quer ver as pessoas pelas costas e tem inveja. Eu celebro quando meus amigos estão bem, entendeu? E fora isso, tipo assim, eu realmente faço parte dessa história toda. E é legal também celebrar a própria música em si. Eu comecei tudo mudou depois da pandemia, né? Não só dentro da gente, mas fora também. O mundo total. E aí começou a mostrar. Tipo assim, começou a sair o mofo de certas coisas e tu vê as coisas embaixo e dizer, olha que legal que é isso aqui também, entendeu? Como é legal esse legado, como é legal fazer parte disso. Tem um pouco da idade também, obviamente, mas não é uma mudança de comportamento, uma mudança de visão do mundo, mais amorosa, mais humana, que é o que o mundo precisa mesmo, entendeu? Tipo, dar porrada todo mundo dá. Tempo inteiro. A gente precisa de gente que não dê porrada, de gente que construa coisas. E eu me considero uma dessas pessoas. E aí, isso que eu vejo também na questão do Rock Gaúcho. Tanto que eu tô programando, a gente já tá tocando no show, 70% do meu show novo, solo, são versões de Rock Gaúcho, tá ligado? De coisas de gente que eu conheço, gente que eu participei da história. E são versões punk ainda. Tipo imagina os Ramones tocando um catálogo do Rock Gaúcho. Então é bem divertido, assim. Na verdade, é uma baita inspiração até da própria Tequila. Né, do James, né? O James Andrew é um cara, ele fez aquela versão de Menina Linda lá, né? Do Tequila Baby. E aquilo é uma espécie de semente, por isso que a gente tá falando. Os Ramones também fizeram, todo mundo e tal. E aí eu pretendo lançar no ano que vem um disco inteiro só de versões de rock gaúcho e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que tá tocando para um público que ama isso e que se diverte a full ouvindo essas músicas, cantando essas músicas, celebrando também a história nossa, entendeu? Tipo assim, pra mim é uma coisa inédita, é quase como se eu fosse virasse o Ed Mota ao contrário. Eu não fui pros Estados Unidos para reverenciar minha cultura, eu vim para Porto Alegre para reverenciar minha cultura. Então tem todo esse processo, assim. Sim, e falando nessas coisas da mutação, né, que ficou a tua marca, assim, né, no The Fala e na tua vida, eu lembro daquele show no Teatro Presidente, que vocês estavam... Eu acho que foi ali talvez um momento que o The Fala estava mais bombado na mídia, assim, né? Uhum. Na Ipanema tocava, o disco era o It's Fucking Boring to Death, né? E tocava, era hit, assim, né? Eram as mais tocadas, né? Sim. E vocês fizeram o show meio que mudando tudo, assim. Sim. Que ali vocês entraram com... Que não era novidade, né? Porque o show de lançamento do primeiro disco, que era esse que tocava as músicas da Ipanema, foi tocando as músicas do segundo já. Vocês estavam sempre na frente. Nós mesmos estávamos à frente da gente mesmo, tipo assim, pelo amor de Deus. É muita esquizofrenia, né? Mas é claro, no processo assim que a gente estava acostumado, né? A banda estoura, faz sucesso. Aí as pessoas vão no show, aí tu toca o sucesso para as pessoas. É, né? um processo. E vocês já... Não, agora já estamos noutra. Eu sempre fui assim, inquieto, né, e cheio de ideias e o tempo todo, e aqui, caçador de borboletas, né, tu tá olhando uma aqui, vem outra, tu esquece essa aqui, já vai pra outra, e o Miranda também influenciou muito isso, porque a Urubu, nunca as músicas eram igual, cada show era uma versão diferente das músicas, ele não parava, tava sempre com o rabo em chamas, sempre mudando as músicas, e eu, que a fuder, isso ressonava bem pra mim, era uma coisa que eu sentia também, eu acabei levando isso pro The Fala, é uma influência muito minha, né, mais até do que dos guri, apesar de o The Fala ser uma banda também que tem influência de tudo, funk, soul, rock, prog, sertanejo, gaudéria, qualquer coisa. Então, não é só uma coisa minha, é uma coisa dos guris também e da Biba, né? Sim. Mas eu sempre tive esse radicalismo, né? Dessa mudança total. E o Miranda incentivou isso. Aí, às vezes, o Miranda vinha criticar, eu dizia, mas cale sua boca, e tu mesmo é o responsável por isso, velho. Não sei o quê. Falando em Biba, ela mandou também uma pergunta, só que a Biba mandou por escrito, então eu vou ler aqui a pergunta da Biba. Todo mundo então escuta o Mauro e imagina a voz da Biba, por favor. A Biba Meira, mas se bem que dá tempo ainda ela de mandar o vídeo e a gente editar, né? Mas... Não vamos trolhar a Biba, coitadinha. Como foi tua vida musical quando tu morava em Foz? A pergunta da Biba Meira.
que também colocou aqui, não sei se ele nasceu lá ou se ele nasceu em Porto Alegre. Depois ela disse, não, acho que ele nasceu em Porto Alegre, no Ernesto Dornelles. Me namorou e não sabe porra nenhuma. Não, mas ela corrigiu. Mas eu também não sei quando que é o aniversário da Bíblia, então tudo bem, tá perdoado. Então, como se ela não soubesse, né? A nossa vida musical em Foz era a vida de umas bichonas New Wave, Duran Duran e Classic Novo e todas essas coisas. Eu e o X, a gente gostava de música eletrônica, basicamente, que era música em voga na época, né? E não tinha como produzir esse tipo de música. Então era até engraçado, porque nós éramos uma banda New Wave sem teclado, né? Tipo... E aí era isso. Lá a gente... O que tinha na época? Tipo assim, a gente tinha sorte no nosso Paraguai de ter acesso aos discos e aos programas de TV. E, ao mesmo tempo, também a gente consumia bastante as revistas nacionais, tipo a Pipoca Moderna, tinha a revista Roll também, que era uma revista, eram umas revistas que eram meio tipo que trouxeram da Argentina, tinha Som 13, então a gente tinha esse tipo de cultura. Mas, basicamente, também tu assistia os clipes no Fantástico, né? Todo domingo de noite era uma grande espera pra ver o que vai estrear. E às vezes era Fleetwood Mac, às vezes era Stones, era uma coisa que a gente gostava, né? Eu e o X, no caso. E a gente ficava lá acordado, assim, no outro dia pro colégio, assim, duro, que nem um zumbi, assim. Bah, tu viu? Primeira vez que tocou She's So Cold, né, dos Stones, aí a gente foi mais pro rock mesmo, assim, né? Foi uma grande influência. Então era isso, tu viu os troços, ficava... Eu me lembro também que a gente viu no cinema... O primeiro filme da galera do Dogtown, sabe? A turma de skatistas ali de Venice e tal. Pá, aquilo partiu a cabeça ao meio, né? Nós era tudo uns gurizão meio cabeludo também, que nem eles, assim. Nós, pá, olha só os caras. E Venice nos anos 70 e tal, aquela coisa toda. E aí a gente foi lá e comprou uns skate hang ten, começou a andar. Aí eu pulava as pessoas na rua. Aí depois começou a andar de patins. Aí depois de bicicleta, patins e skate. Quando eu cheguei em Porto, eu andava de bicicleta, patins e skate no Snake ali no Marinho. Os caras queriam me matar, tipo assim. Onde já se viu? Aqui é só skate, sai fora. Eu, não, aqui é tudo. E eu cheio dos equipamentos do Paraguai, assim, umas bandeirinhas de arco-íris, assim, os caras, queriam me sovalha a pau. E outro dia eu te encontrei ali no Bonfim, né, e na Redenção ali e tal, e aí tu tava me falando que, bom, tu mora ali no Bonfim, né, e ali, naquela região ali, da Calduro, perto do Ocidente, aquela região por ali, muitas pessoas que formaram bandas do rock gaúcho moraram ali, né? Sim. Ou frequentavam ali. O Frank morou na Thomas Flores, eu acho. Né? Tem o Bonfim, claro, tem uma puta história longa de boemia, né? Muito antes do Oswaldo, ser Oswaldo. Sim. Tipo, lá tinha várias bandas de jazz, umas coisas assim, né? Tinha um agito. Meu pai falou que ele ia ali. Que era um agito, a galera ia ali pra uma pegação. Eu falei, então o Oswaldo sempre foi, né? Sempre foi, Mas tem a clássica que eu moro na Caldura, e na esquina da Caldura, no L, indo pra Fernandes Viana, ali morou o Charles e o Flávio Basso, né? E ali eles começaram o TNT. Inclusive, esses tempos eu encontrei o Charles ali, porque eles estavam vendendo a pé e tal, não sei o quê. E eu falei, e aí, meu, te lembra aí das chinelagens? Esse gênio me falou assim, tu não te lembra, tu ia na minha casa me buscar de moicano. E a minha mãe ficava, meu Deus, mas o que é isso? Eu era um guri começando a sair, né? Uns amiguinhos e tal. E ele falou que quando o Júpiter se mudou, ele morava lá antes. Aí ele olhava pelo olho mágico assim, quem é esse cabeludo trouxa aí? E aí ficaram três amigos, casaram e fizeram a banda, né? Então assim, é muito engraçado que eu tô do outro lado da rua. Ali, o espírito do rock gaúcho tá encravado ali naquela esquina, né? Eu tô do outro lado da rua. E eu gravo em casa, sentado na cama, as demos, né, das músicas e tal. Toco tudo, uso uns plugins de bateria e tal. E aí passo pra banda, né? A minha banda solo e a banda tira e tal. E é do outro lado dos caras, tipo assim, o espírito deles tá ali junto, assim. Eu falo, né, que o Júlio Sasquatch, né, que é o meu produtor e baterista, o nosso Ian Pace, né, um baita cara, tocou com o Júpiter muito tempo. E ele fez um trabalho com o Júpiter que nem o que ele tá fazendo comigo. Assim, o Júpiter tava muito mais desenganado, né? A galera não queria levar ele, porque ele estava no auge da cachaça, da loucura. Às vezes levava pro show, o cara não sabia o que ele ia fazer, às vezes era genial, às vezes não cantava, tal, não sei o quê. E ele pegou o Man nessa época e transformou a carreira dele. Pegou, profissionalizou e tal. A mesma coisa que ele fez comigo. Tipo, eu na minha cabeça, já virei um outro tipo de artista há muito tempo, mas as pessoas ainda pensam, o cara vai vir pelado, vai vir de meia no pau, ele vai fumar cigarro no pau, o que ele vai fazer? Nada, velho. Eu só vou ali tocar minhas músicas. O que ele vai aprontar? Nada. Mas tu aprontou no Hollywood Rock, né? Em várias vezes. Até recentemente aí no show do... Tava lá no Sgt. Peppers fumando um cigarrão em cima do palco. Os caras, meu, tá louco. Se isso é ser
pervertido e revolucionário, e não sei que mundo é esse. Então, mas fala um pouco do Hollywood Rock, porque foi um mega evento, né, que o The Fala participou, aí tu baixou as calças lá, né, e tal. Na verdade eu já tava sem as calças, nem cheguei a baixar. Tu já entrou sem. E foi o show que o Nirvana tocou, né? Nirvana, o Seven, Chili Peppers, Alice in Chains. Foi foda esse festival. Foi o primeiro grande festival com bandas contemporâneas que estavam acontecendo na época, né? Sim. Não só os dinossauros do inferno, assim, tipo. Não que eu não goste, obviamente, Rock in Rio foi incrível. E quando vinha Queen, ou mesmo AC/DC, Iron Maiden, essas coisas. Mas aí, pô, as bandas contemporâneas ali, né? O Chili Peppers tinha acabado de lançar o Blood Sugar e tal. Foi um delírio, né, tocar nesse festival. E foi assim, tem um cara que ele é responsável por 2 coisas na minha vida, que é o Sérgio Espírito Santo. Ele é o vocalista de uma banda chamada Tubarões Voadores, que é uma banda que foi bem amiga do The Fala lá no Rio, né? Porque eles são de Niterói. De Niterói não, eles são de Itaboraí, mas é pro lado de lá da ponte de Niterói. Que é a cidade onde nasceu o Speed Freaks, né? Que era um grande aliado ali do Planet Hemp e tal. Esse cara bom, por aí tu já vê que só tinha louco na cidade, né? E os caras tinham uma banda incrível, o Tubarões Voadores, que foi a primeira banda a juntar a música folclórica brasileira, tipo, sei lá, músicas do Nordeste, né, e com rock. Antes do Chico Sainz, antes de tudo, eles foram bem, assim, primordiais, assim, os pioneiros, né, nessa jogada. E aí, eu tinha sido chamado para produzir o usuário do Planet Hemp. A única coisa que tinha produzido até aí tinha sido co-produzido o Kings of Bullshit do The Fala, né, que é aquele disco mais eletrônico, da Cogumelo, papapá. Foi feito aqui em Porto Alegre. Beleza. Aí o Planet me chamou, que a gente quer que tu produza o disco. E eu já morava em São Paulo. Eu falei, meu, tô cheio de coisa pra fazer, não sei o que. Inventei uma história furada. Me caguei e não fiz o disco. Mas tu não quis fazer? Não quis fazer, porque eu pensei, não tenho capacidade de fazer um disco, cara. Vou cagar o disco, né? Sempre acreditando 100% em si mesmo, né? Aí, mas eles estavam te convidando. Pois cara. Mas eu falei, eu pensei assim, eu vou estragar o disco dos caras, não posso fazer isso, beleza. Não fui, me caguei, dei um monte de desculpa, farrapada, beleza. Os caras me zoaram o resto da vida por causa disso, até hoje me zoam de vez em quando, beleza. Só que daí esse Sérgio Espírito Santo, ele disse assim, nós vamos produzir um disco do Tubarões Voadores, primeiro disco que tu vai produzir. Eu falei, meu, não sei o que. Ele falou, não. Tem meu, eu já sei que essa história toda do Planet, tu cagou pra trás com nós, não vai cagar. Então, ele é o responsável por eu ter virado produtor também, porque eu fui produzir o disco deles, foi do caralho e tal, e aí começou uma carreira que produzi Detonautas, produzi Chico Sainz, Mundo Livre, todos uns rap dos anos 90 ali, MRN, Pivete, Pavilhão 9, Câmbio Negro, e aí também, sei lá, Comunidade Ninjitsu, Cachorro Grande, um monte de coisa, né? Eu acabei virando um produtor mesmo. E muita coisa que eu aprendi do Miranda também, né? Porque não tinha estúdio em Porto Alegre pra gravar a banda. Tinha estúdio pra gravar jingle, trilha de peças, porque o Miranda sempre trabalhou com isso. E eu ia junto com ele e ficava olhando ele fazer as coisas, fui aprendendo. Mas aí... foi tanta tangente que eu não sei mais. É que é muita... o HD descarrilha, né? Tipo assim... E aí depois retoma. Mas outra coisa que eu queria te falar é que teve uma participação de uma música do The Fala, de um disco do The Fala, do Humberto Gessinger, que é um cara que não transitava muito na cena de vocês ali, né? O The Fala, o TNT, Cascaveletes, viviam mais próximos, né? E Replicantes e tal. E o Engenheiros era meio distanciado, assim, né? A verdade é que é o seguinte, dessa turma toda, era o único exclusivamente oswaldeiro. Eu fui sempre oswaldeiro desde o início. E os outros, eles frequentavam mais ou menos o Ocidente, mas não iam muito nos outros bares. Não ficava aquela cultura de rua que eu peguei. A não ser, por exemplo, a Ultraman, esses caras. Aí já a Borboleta Negra, que depois os caras fizeram a comunidade e tal, não sei o quê. Esses caras, sim, eram oswaldeiros. Mas, tipo assim, TNT, Graforré, não era uma galera que ia no máximo no Ocidente. Então tinha essa coisa engraçada, entendeu? Assim, de culturas. Mas realmente, o Gessinger era um cara... A gente até zoava, que o Gessinger ficava olhando o comentário de futebol em casa, sentado na poltrona com chinelo de vovô, comendo bolacha Maria molhado no café com leite, tá ligado? E nunca ia no Ocidente. Não, capaz, nem no Ocidente, nem nada. Só que assim, a gente conhecia... Bom, como eu falei, né? O primeiro show oficial do cara... Porque o primeiro show, de verdade, foi na faculdade, né? De engenharia. Só que foi um show que o Miranda tava... E a gente conhecia todos os caras donos de som. Não sei até se não era o Cal, né? O Cal Hafner, que tinha um equipamento de som que ele alugava. E o Miranda roubou o microfone e ficou embaixo da mesa, xingando os caras o show inteiro, assim. Os caras iam tocar e ele ficava falando em cima, xingando, e cagou o show dos caras. Mas saindo no PA? Saindo no PA.
E ninguém sabia onde eu não ele sabia, tava, cara. e o Miranda tava embaixo da mesa, né? Essa história é clássica. Ele foi pra esculhambar mesmo. Esculhambar, tipo assim, esses copão de lente, pá. E aí, beleza. Aí dá, mas o primeiro show do oficial foi abrindo o Júlio Renin e tal, e eu já conheci eles e tal. E eu sempre admirei o Alemão, acho que, assim, como eu sempre falei, eu sou um cara do pop, acima de tudo, né? A galera acha isso, aquilo, mas sempre gostei de pop. Eu sempre amei pop, conheço a full tudo, todas as vertentes, inclusive coisas, continuo escutando, continuo pesquisando música. E aí, tipo, o Engenheiros, pô, era uma banda forte nisso, das bandas pop daqui e tal, eu achava, né, mais legal, assim. E eu achava legal alimentar também essa palhaçada, né, essa tretinha, que nem a Beatles Stones, os caras eram amigos, na real, e tal, não sei o quê. Então o alemão também tem esse senso histórico, eu acho. Então um ia alimentando o outro na imprensa, assim, falando umas merdas e tal, não sei o quê. Da minha parte, nunca chegou a ter, assim, nenhuma animosidade real, não sei da parte dele, né. Porque se falava altas farpas, principalmente na bis e tal, não sei o quê. Aí, assim, os caras não entendiam. Daqui a pouco dizer, mas o Humberto Gessinger era o maior compositor que a gente tem. Mas cara, não tava, há dois números atrás, estava dizendo que o cara era ridículo, não sei o que, qual que é, afinal? Eu falei, decidam vocês. Eu não quero decidir nada, só quero falar. Agora, a crítica da bis gostava muito do The Fala. Adorava. Né? Tanto que a gente era zoado. Bom, assim, isso que eu ia falar, né? Até, diga-se a verdade. No início, a Ipanema relutou um pouco com o The Fala, que era assim, tipo, mas... Mesmo que a Kátia, principalmente, dizia, mas que merda é essa? Que é pra tudo misturado, era MPB com hip hop, com não sei o que, com metal. Então era meio esquisito pra época, né? E aí, mas uma coisa que acontecia muito é que as bandas gringas, no caso, tipo, Paralamas, Legião, o próprio Capital, vinham pra Porto Alegre, e aí aquela clássica, qual a banda daqui que vocês gostam? O The Fala, os caras, porra, The Fala. Aí começou a crescer, né? Tanto que tu falou que aí estourou a Fucking Bomb. Também, primeiro foi Nome de Flores, né? E aí, então teve tudo isso, né? Claro que a gente foi super beneficiado pela Ipanema. Fora que, pô, não só a gente, várias, mas, tipo, a comunidade era o cassete, né? Os caras levaram o cassete da Nemo e tocavam, caralho. Cassete é isso aqui, ó, pro pessoal da nova geração. Pra saber o que é uma isso aqui é uma fita galera. Cassete, tá? Depois a gente vai mostrar mais o material tem aqui. Tem um monte de coisa do Reinaldo aí e da minha mãe também. Mas assim, mas o The Fala, o The Fala, a gente estava falando isso também antes de começar a entrevista. O primeiro show que eu vi do The Fala foi abrindo pro Capital Inicial, num cinema ali na Zenha. Que basicamente é o primeiro show oficial da banda, né? Sim. Segundo o Samarone, que é o nosso amigo do Redicário também, do Reinaldo ali, tipo, que tem banda e tudo. Como é que é a plástica? Matéria plástica. Que é bem legal a banda dele. É um cara que acompanha a gente também desde aquela época. Tinha banda já e tudo também, que nem o Reinaldo e tal. Todo mundo. E aí é o cara que mais sabe, né, de The Fala. Ele volta e meia. Ele e o Reinaldo, volta e meia, eles vêm dizer, meu, isso aí não é bem assim que nem vocês estão falando. Os caras são o ombudsman do The Fala. Sim. E aí, tipo, o Samarone descobriu que teve um show bizarro, assim, num desses shows com várias bandas, né, em Canoas. Acho que até foi no Canoas Tênis Clube, se eu não me engano. E, aliás, como era legal a época dos clubes, né? Eu e tu, a gente se beneficiou muito disso, né? Porque tu fazia as festas e eu fazia os shows. Não tinha... Depois teve danceteria, essas coisas, não sei o quê, e aí cagou tudo. Mas até ali tu ia num lugar nada a ver, só tinha tu. A cidade inteira, e imagina o The Fala nunca ia tocar pra aqueles públicos. E era incrível, né? Sociedade Esportiva Cachoeirinha. As festas da Ipanema eram do caralho também. Tipo assim, um show de rock, né? Vocês eram tipo astros já. Antes do Fatboy Slim virar, né? Mas então... Aí ele descobriu que teve um show, que foi o primeiro show do The Fala, que nessa mesma noite teve um show da Fluxo e do The Fala. Ou seja, teve o show da Fluxo e depois teve o show do The Fala. Mas assim, pelo que eu entendo, até eu não falei isso pro Samarone nunca, eu acho que a gente não tava mais na Fluxo. Porque a Fluxo era uma banda com os caras de Canoas, depois que a gente saiu. Que eram os caras que eram amigos do X e tal. E ele continuou a Fluxo naquele esquema mais Duran. E a gente já tava mais cabeça, mais gótico, mais pós-punk e tal, mais Siouxsie, Bauhaus, The Cure, né? E aí a gente teve esse split. Eu acho que nessa noite teve o primeiro show solo da Fluxo, já sem a gente, e o primeiro show do The Fala. Mas o primeiro mesmo, assim, foi abrindo o Capital. E foram eles que pediram pra gente abrir, né? Nós era trífera do Capital. Eu já conhecia o Capital, a Atlântida, olha só. A Ipanema tinha estourado já os dois lados do compacto. Eles tinham só um compacto, que era um disco pequeno, né? Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero. E as duas eram estouradas. E eu já amava o compacto antes disso. E, eu nem sabia que os caras conheciam o The Fala. E os caras vieram e falaram, que a gente quer conhecer o The Fala, não só quer abrir. Foi incrível, foi que nem conhecer o Echo the Bunnymen, sabe assim? Era uma banda que representava tudo aquilo. E sabia que os caras gostavam de gente. E realmente, o nosso som era bem avançado pra época. Porque o The Fala nunca foi uma banda que, tipo assim, a gente quer ser rock setentista. Ou a gente quer ser, sei lá, New Wave. Primeiro que sempre queria ser tudo ao mesmo tempo. E sempre com uma alta dose de prog, né? Não esqueçam disso. Né? Rock progressivo. E aí, ao mesmo tempo, não conseguia copiar as coisas. Ninguém era um instrumentista
tão tradicional, assim, né? A ponto de tirar uma música e tocar e tal. Então, aí virou uma coisa que era o nosso som, a nossa interpretação das coisas, né? Por exemplo, o Castor é baterista, ele não é guitarrista. Então, quando ele virou guitarrista por sugestão do Miranda, ele virou um guitarrista totalmente diferente, um guitarrista rítmico, assim, com bastante coisa rítmica. Tanto que bandas que nem o Gang of Four, aquelas coisas mais tribais e mais, né, percussivas de guitarra, é total a cara do The Fall também. Então, mas ali, voltando ali, no fim, a gente não falou que o Humberto fez uma música com vocês, sempre né? saindo pela tangente. O que acontece não, os assuntos vão se as pessoas, né, sempre pensaram assim, bom, engenheiros e The Fala são inimigos. Tanto que, né, o The Fala, no primeiro disco da Cogumelo, começa o disco com a música do Engenheiros, que era um garoto como eu, que inclusive eu toco no show agora, no meu show solo, tipo assim, versão punk dessa música. E aí, tipo assim, os caras começava o disco, tu botava, vou comprar o disco de Fala, aí tu botava na agulha, começava não a gente tocando, a música, olha a cara de pau, como é que um selo fazia, na música tem um pedaço da música do Engenheiro da Havaí, do disco da SA e tal, tudo, assim, uma suruba do caralho. E aí começa isso, aí começa umas bombas, com uma gritaria, e aí entra o disco de crossover, né, de metal com punk e tal, só que zoando os caras no início. Então, a galera depois os caras se odeiam, né? E a gente sempre foi meio amigo, assim, tal. Não sou íntimo, né, dele, mas... Aí, rolou essa história, tava na casa do Reinaldo. Falei, vamos mandar uma mensagem pro Guess, que eu já tava com essa ideia fixa, né? Enquanto a gente tava gravando a finaleira do Monstro, tava ficando na casa do Reinaldo, né? Aliás, perto da casa do Miranda. E aí, vou mandar uma mensagem pro cara. Eu descobri o número, mandei uma mensagem imitando o Luizinho Lui, que é um cara que... Era um grande fã do nosso maior roqueiro que já existiu, que é o Mitch Marini. O cara tocava na Câmbio Negro e tocava na Swing, banda de Beatles e tal. E ele era trifã do cara e se vestia que nem o Mitch, andava sempre com o Mitch e tal. Era amigo do Barão também. Ricardo Barão, nosso querido, né? E revolucionário Barão. Aí, tipo assim, esse cara, ele toca percussão e tal. Ele sempre chegava no show, montava todo o equipamento dele e dizia, pô, vou tocar aqui no show de vocês e tal. Ele se convidava. Ele se convidava. Aí eu ligava, uma vez, por exemplo, tava produzindo Funk Funkers, a banda do Benegão, né? E aí tava lá no Rio produzindo um disco deles, descobri que o Humberto, eu ficava escondido lá no fundo do pátio com os gurinhos, e vi o Humberto chegar pro estúdio, que era um estúdio maior do que o que a gente tava, mas no mesmo lugar. Aí eu ligava todo dia, né, no telefone interno e dizia, alô, alemão, tô achando o teu disco muito seco, acho que tu deverias usar uma percussão afro-baiana, uma coisa de Salvador, eu tô aqui, eu posso subir agora e botar umas percussões no teu disco. E o alemão, tá, Luizinho. Beleza. Aí um dia ele desceu assim e me viu. Eu falei, eu sabia que era tu, que era o Luizinho. Eu falei, né, claro e tal. Aí ficou nessa. Aí eu mandei uma mensagem, mandei uma mensagem do Luizinho pra ele de madrugada. E na outra madrugada, no outro dia, ele respondeu. De madrugada. Imagina um alemão mandando uma mensagem de madrugada. É coisa séria, né? Aí eu falei pra ele que eu queria que ele escrevesse uma letra e, se possível, que ele cantasse uma parte da letra, né? Então, assim, aí eu juntei os dois maiores caras do pop, ao meu ver, que é o Castor, que é o rei do Britpop porto-alegrense. Não, proto-Britpop, que era antes do Britpop. E o alemão, né, que é o rei do pop e tal. Porque, assim, geralmente, as músicas mais pop do The Fala vêm do Castor. Tipo assim, aquela coisa mais rock inglês mesmo. Pós-Beatles, mas também com influência de Beatles. Por exemplo, Fucking Boring é uma composição do Castor musical com letra e melodia minha. Sobre Amanhã também, mesma coisa. E aí eu quis meio que reeditar essa parceria no Monstro, né? Só que com um Anabol ali. Vamos botar o alemão junto. Então eu juntei o Castor, que era essa dupla do pop do The Fala, com o alemão, que era o cara do rei do pop. E aí era fuder, né? Porque às vezes eu esquecia que ele cantava. Aí tava ouvindo a música e daqui a pouco entra aquela voz, assim, parece que abre o céu e vem o dedo de Deus, assim. Quando entra a voz de trovão do alemão, assim, tipo, bah! E aí é legal porque, assim, eu gosto da ambiguidade disso, porque assim, primeiro que não sabem que a gente é amigo. Segundo que, tipo assim, não pode ter o alemão de disco de fala. Galera, o disco de fala, o meu solo, pode ter qualquer coisa. Essa sempre foi a regra, não tem regra. Então, às vezes eu me espanto como que tem gente que é fã da banda que não sabe que essa é a regra, que não tem regra. Tem muita gente que hoje quer ouvir só as músicas antigas, então a gente até respeita. Eu entendo que é uma coisa também de uma conexão com uma certa época da vida, blá, blá, enfim. Mas aí, né... Eu acho legal isso, tipo, quebrar todos esses paradigmas e ao mesmo tempo dizer assim, ó, calem suas bocas, porque o alemão baita, cara, olha só que música legal. Vocês estão ouvindo o alemão no meu disco, tá vendo? Ó? E é a segunda vez, né? Eu tinha me esquecido que tinha já botado ele no disco de trash. Ah, que merda. Vamos mostrar então aqui uma parte do material que o Reinaldo trouxe aqui, né? Eu vou mostrando, tu vai comentando, tá? O que é isso aqui? Além de
de uma calcinha, é uma ação de marketing, né? De Fala Superstar. Comentários de Educar. Na verdade, isso aí, pra quem não tá vendo, dentro da calcinha tem uma foto minha com a língua de fora. Daí tu veste a calcinha. Não tem nada aqui. Até fui olhar. Quem usou já desbotou a minha língua. Não, isso aí não era exatamente uma ação de marca. Era assim, era uma tentativa de merchan, assim, né? Sim. Hoje a gente tem de novo as calcinhas do The Fala, porque assim, a gente é uma parceria a fuder com a Produto Oficial, que é genial, né? O Marcão da Produto Oficial é o cara que faz todos os merchan das bandas aqui. E botou o nome de Produto Oficial, quer dizer, qual é o teu merchan? Produto Oficial. Tipo, é muito a fuder. Então a gente fez calcinhas também do The Fala Novo. E agora tá lançando a minha coleção Educar e tal. Mas isso aí a gente fez com a Carol Merten, né? Que produzia a gente na época e tal. E produziu essas calcinhas. Foi lá na fábrica de calcinha! Aquelas meninas que foram berrando e mandou fazer essas calcinhas aí. Vendia, né? Real no site e tal. Isso aqui é uma gravação de várias bandas, né? O Rock Garage. Que é o primeiro disco primeiro disco de rock gaúcho dos anos 80, né? Feito pelo Ricardo Barão, que tinha um programa de metal, né, na Ipanema, né? Central Rock, tem o selinho aqui. E foi um cara sempre que me apoiou muito, e apoiou muito a Fluxo, apoiou muito a The Fala. Eu vivia na loja de disco voador dele, né? Que era ali naquela galeria que tem perto da... na Independência. Na Independência, acho que é Galeria Moinhos de Vento. Não. Se bem que pode ser. E aí, cara, eu tava sempre lá na loja do Barão e a gente, né, ele super me acolheu, assim, e tal. Ele era um cara do metal, e eu também era um cara do metal, apesar de ser New Wave, né? E aí ele botou a gente nesse disco, foi incrível. Esse é o Rock Grande do Sul, que já foi também uma coletânea, mas já lançado por uma gravadora, né, que era lançado por um selo RCA. Foi feito especialmente naquele momento para lançar o Rock Gaúcho, né? Isso. Porque tinha tido rock de tudo que é lugar, os caras falaram, qual é o próximo rock? O Rock Gaúcho. E, obviamente, o Claudinho Pereira teve um baita dedo nisso. Sim. Que é um cara incrível na nossa cidade, um grande DJ, depois um grande agitador cultural, como era chamado na época, produtor e tal. E ele era um cara que eu era amigo dos filhos dele e tal, e ele curtiu o The Fala, ele entendia o que a gente fazia, né? Aquela coisa doida da época e tal. E a gente não participou do Rock Unificado, a gente participou do primeiro Rock Unificado, inclusive com os caras ali que eram... Os caras, o Gilmar, os caras ali que eram de um grupo de pagode que eram amigos do Miranda, tocaram com a gente, todo mundo vestido de branco e eles tocando tambor e tal, muito antes de toda essa função, né? E aí, no segundo Rock Unificado, que era um festival no Gigantinho, tu imagina a grandeza do rock gaúcho nessa época. No Gigantinho, lotado, um festival patrocinado por um cursinho unificado e tal. E a gente tocou no primeiro, não tocou no segundo. No segundo foi quando veio o cara que era o A&R, o olheiro da ICA, que era o Tadeu Valério. Grande amigo do Claudinho, ficou na casa do Claudinho. Eu tava sempre na casa do Claudinho, então eu via toda hora o Tadeu Valério. E o Claudinho dizendo, tu tem que pegar o The Fala é a banda e tal, não sei o quê. Só que a gente não tocou no Rock Unificado, que foi o grande festival onde ele viu as bandas e contatou as bandas. Sim. Então muita gente ficou puta. Acho que nenhum de nós também não tocou, né? Nenhum de nós também não tocou. E entrou depois porque ele veio com o Tonho, né? Sim. Nenhum de nós, o primeiro show de nós foi abrindo o The Fala em Imbé. Só que eles chegaram atrasados e fecharam o show. E eles já eram nenhum de nós que se conhece. Então o Tonho adorou e pegou eles. Mas aí, tipo assim, aí foi isso, tipo... Eu vou passando aqui, ó, o disco do The Fala, né? Com essas capas... Pois, que são iguais. Do Silvio Ayala, né? Do Silvio Ayala. Maravilhoso. Inclusive lá na Cogumelo, lá na loja do Cogumelo, tem a arte original num quadro do Silvio Ayala. Sim. Tu entra, assim, um monte de gente, até o cara do metal, né? Sabe quem é o cara do metal? Um cara novo, assim, do metal daqui, que é um cara também influencer e tal. Ele falou que ele teve lá, na Cogumelo, né? No antro e tal, ele é um cara do metal e tal. Tudo. Aí ele chegou lá e falou, bate um quadro do disco. Eu falei, tá vendo? Vamos mostrando aqui as capas dos discos, né? Só que disco de vinil, né? Esse é o disco que eu tava falando. É horrorosa. Os dois primeiros discos são horríveis, cara. Outubro de 88 tem uma inscrição aqui como vovó já dizia, Repelente, Metallica, It's Fucking Boring to Death, que nós falamos, Chinatown, Hey Girl e por aí vai. Replicante. Esse é o primeirão, né? Primeiro disco do The Fala. Com a capa em 3D. Com a capa em 3D, Sobre Amanhã. Não Me Mande Flores, né? Que o Vitor Ramil tocou num show, né? Também. Foi uma surpresa, porque acho que ninguém esperava que o Vitor fosse tocar assim, né? Ele deu no meio. E aqui fechando os discos de vinil. A gente tem um monte de coisa aqui, isso aqui são coisas feitas por fãs, né? Que mandaram lá pro Relicário do Rock Gaúcho, tem DVD,
Aí tem os CDs, as fitas cassete, cara. Isso aí era uma preciosidade, né? As relíquias aí do Relicário do Rock Gaúcho. Quem quiser conhecer melhor pode entrar lá no site e dar uma pesquisada. Bom, Edu, são muitas histórias, né? A gente pode conversar muito, mas eu acho que hoje já deu uma geral, assim, né? Não, lembramos das nossas histórias também, né? Sim. Não são só as histórias das bandas, nossas histórias, tipo, que nem, imagina eu chegando lá no estúdio da Bandeirantes ali, tipo, cabeludo, ripongo, com uma viola e uma gaitinha de boca, nada a ver, né? Os caras, uns caras cantando os troços, nada a ver. E o Mauro já tava lá, já era um dos grandes ali, inocente, puro e besta, como diz a música do Raul Seixas. Não, foi uma época muito efervescente, assim, que todo mundo tava conhecendo tudo ao mesmo tempo, né? Sim. E aí teve grandes conectores, tu, né, a Kátia, todo mundo da Ipanema, na real, o Newton também, e aí o Miranda, sabe, toda essa galera, assim, era uma cidade pequena, com uma cena super pequena e super conectada, todo mundo se ajudava, se conhecia e tal. Se não fosse isso, não ia ter porra nenhuma, né, porque ninguém queria saber de rock, né? Nem hoje. E agora, Edu, tuas atividades aí, dá uma chamada aí nos teus shows, vai ter o The Fala, né, 40 anos, vai tocar nesse show coletivo, depois vai fazer outros, mas tu também tem o teu trabalho solo que tu tá viajando bastante por aí, né? Eu tô fazendo bastante show com esse trabalho solo e tal, agora mais ainda, né, que a gente incorporou esse lance do Rock Gaúcho, é bem legal, assim, no show. A galera, não espera, fica, às vezes choca pelo mais comum, não é só se chocar pelo mais louco, é muito louco. E aí, quem quiser ver a agenda, tem no meu Instagram, que é @educar.defala. E aí sempre tem minha agenda lá e tal. Eu nunca me lembro dos números e tal, mas a gente tá tocando bastante. Dá uma olhada lá, tem bastante coisa. A gente vai tocar mais recentemente com o Ney Vansória, né? Ali em Novo Hamburgo, no Olod, né? Que é um bar muito afundado. É um bar muito legal. E eles estão fazendo show de rock quase todo fim de semana, né? Muito. Tem vários bares, por exemplo. Tem um bar do nosso grande parceiro também, que é o Odone, né? Que é o Vir Pub lá em São Marcos, que é incrível. Eu tenho uma história muito a fuder com São Marcos. A gente sempre tocou lá desde o início da fala e sempre foi uma galera muito doida e tal. E esse eu sempre falo pra ele, é o lugar do caralho esse pub, porque é muito louco. Melhores shows, e ele leva todo mundo. Aí bota, tipo assim, eu pra tocar com o James Andrew, aí bota o Malenotti pra tocar com não sei quem, e o Jax junto. É uma doideira, assim, muito legal lá. E tem o Galeras Rock Bar ali do TJ também, em Lajeado. Tem um monte de lugares aqui. Aqui na região tem o Confraria das Máquinas, tem o Garagem 80, né? Se eu não me engano, lá do... Em Alvorada. Do Bolonha também. Isso. E, cara, são lugares que mantêm o rock vivo, assim, muito legal. E é isso, né? Assim, a gente voltou a tocar em lugares pequenos, em pubs, cervejarias, onde tu tá super próximo da galera. Eu sempre gostei disso. Eu gostei muito, assim, de show muito grande, não sei o que, sempre achei legal isso. Então a gente tá super organizado nisso, Sasquatch, né? Produzindo e tocando. Tá com uma banda nova também, com 2 caras novos de guitarra e baixo, que é o baixista é o Vitor Lippe e o guitarrista o John Vito. Pai, assim, a gente demorou 1 ano pra montar essa banda, né? Então, tá maravilhoso, assim. E aí é só entrar lá pra ver a agenda e tal. E o The Fala também. O The Fala é o Instagram novo agora, oficial, né, da banda. É @defala.40anos, né? E aí o The Fala vai tocar nesse festival KT Rock, ali no Araújo, né, com várias bandas, legal. Agora, 14 de setembro. E se eu não me engano, eu posso... Vamos ver se eu... O Educar, né, um solo no nosso querido Olod ali, eu vou ver quando que é também. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui os CDs para vocês aqui, ó. Alguns CDs do The Fala. Tem todos aqui, na verdade, né? Então, assim, ó, só pra gente colocar, então, ó, o Olod é dia 23 de agosto, tá? Não é em setembro. E daí a gente também toca dia 30 de agosto. Eu sou DJ também, né? Quase residente lá do VR Pub, volta e meia eu toco lá e toca tudo que é coisa, rock, eurodance, a porra toda. Dia 30 tem aniversário do VR Pub, né? Vou tocar lá em São Marcos. Dia 31 de agosto tem Sanctus Beer, que é um lugar bem legal, de um amigo nosso, aniversário dele também do bar. Em setembro tem o Taverna 91 em Santa Maria, dia 6 de setembro.
Dia 14 de setembro é o The Fala, no Cater Rock, né, no Araújo, com a formação original, mais o Fornazê. Dia 20 de setembro, aí o meu show solo no Vier Pub, já tocando um show solo novo com todas as músicas e tal. E aí vai indo. Em outubro a gente tem Peppers Pub em Veranópolis, tem Vier de novo em São Marcos. Em novembro tem Noite dos Museus, né, que foi transferido para novembro por causa das chuvas, as coisas todas, e a gente vai tocar também um show solo e tal. Tem mais um monte de show sendo fechado e tal, tem coisa já para o ano que vem já, e estão preparando essa gravação das músicas novas e tal. Eu também, como produtor, estou produzindo alguma coisa, vou produzir um álbum do Deluce, né, que é um grande cantor aqui da região e tal, e cantou no Cartolas e tal, toca no Backdoors Band também, um cara maravilhoso. A gente vai fazer um disco novo, legal também. E às vezes produzo alguns remixes também e tal. Tô animando várias coisas, né? E deixa eu ver o que mais. Acho que por enquanto é isso. Já é bastante já coisa. É bastante coisa. É que assim, eu tô bem ocupado mesmo com o meu trabalho solo ultimamente, né? Assim, a gente tá ensaiando, fazendo shows. Todo fim de semana tem show e tal. E daqui a pouco vai lançar os singles, os clipes, a porra toda. Então tá muito em função disso. E agora voltou o The Fala também. Então também uma grande parte do tempo é dedicado ao The Fala, né? Assim. Beleza, Edu. Muito obrigado aí pela visita, pelo papo. Essas recordações. A primeira vez que a gente, não sei se na Ipanema, sempre tava todo mundo junto. Sempre tava toda a banda, era aquela zoeira, né? Que era legal também. Era legal também, era muita zoeira. Mas a gente conversava pouco, na verdade. Eu me lembro que a Kátia ficava puta, assim, quando às vezes eu tocava muito horror, eu dizia, vocês já estão me faltando com respeito. Podem parar com isso. Educa aqui no BorbaCast, que volta semana que vem aí com mais um convidado, mais um episódio aí pra vocês aqui no nosso canal. Te inscreve aí no canal, né? Ativa o sininho, aquela coisa Super toda. Recomendo. Aqui, ó, o cara é um mestre, é uma lenda também na nossa história da música. Tem um monte de história, né? Um baita entrevistador, sempre foi. E é cultura no seu nível mais alto, né? Assim, tu quer saber das histórias, quer ouvir as perguntas mais pertinentes, mais legais, é aqui, meu. Curti pra caralho, muito obrigado. Obrigado, vindo do Educa, uma honra. Muito obrigado, valeu, até mais. Muito bem, pessoal, foi então o nosso episódio com o Educa, falando aí do The Fala, carreira solo, também os anos 80, o rock gaúcho, e lembro que a força aqui é da Ortobon, na BR-116 e também no Canoas Shopping. Te inscreve aí no canal e voltamos a semana que vem com mais um episódio aqui no The BorbaCast. Até lá!